Eu só disse que era sua esposa pra salvar sua vida. Então explique por que este documento que vocês já são casados. Porque naquela noite eu já sabia exatamente quem ela era. O andar 23 do Hotel Grand Hyatt de São Paulo estava silencioso quando Valentina Souza dobrou a esquina do corredor às 11h37 da noite, a mochila de enfermeira pendurada no ombro e o cachê de um plantão duplo no bolso, pronta para desaparecer dentro de um táxi e sumir da cidade por pelo menos 48 horas. Ela não deveria estar ali. Seu turno tinha acabado no 12º andar, numa conferência corporativa onde ela prestava serviço de enfermagem terceirizado, e o elevador privativo que ela usaria para sair estava exatamente na direção contrária. Mas o corredor de serviço estava interditado por uma faxina, e ela tinha dobrado à esquerda quando deveria ter dobrado à direita, e foi exatamente por isso que ela viu o homem cair. Ele não tropeçou, não se agarrou à parede, simplesmente desabou, como se alguém tivesse cortado os fios que sustentavam o corpo, e bateu contra o carpete bege com um som pesado e seco que Valentina sentiu nos ossos antes mesmo de processar pelo raciocínio. Ela largou a mochila antes de pensar, ajoelhou-se ao lado dele, 2 dedos no pescoço, pulso forte mas irregular, respiração presente mas laboriosa, pupilas desiguais quando ela forçou a pálpebra com o polegar. 30 e poucos anos, terno escuro sem gravata, sem sinais de trauma externo, o celular dele estava no chão a 2 metros, a tela rachada. Valentina gritou por ajuda 2 vezes, antes de perceber que o andar estava praticamente deserto. "Senhor, me escuta", disse ela, pressionando os dedos no pescoço dele com mais firmeza, medindo os batimentos como se o próprio ritmo do coração pudesse obedecer à insistência dela. "Vou precisar que o senhor fique acordado pelo menos mais 1 minuto." Ele abriu os olhos. Não completamente, mas o suficiente para que ela visse que havia alguém lá dentro, alguém tentando segurar a consciência com as próprias mãos. Os olhos eram de um castanho tão escuro que pareciam negros sob a luz fluorescente do corredor, e havia neles algo que não era pânico, o que a perturbou mais do que qualquer outra coisa teria perturbado. Era como se ele já soubesse que ia cair, e mesmo assim tivesse ficado de pé até o último segundo possível. "Ambulância", murmurou ele, a voz grossa e arrastada como areia molhada. "Já liguei", mentiu Valentina, porque a mentira era mais útil do que a verdade naquele momento, e porque ela já tinha o celular dele na mão tentando desbloqueá-lo. Ela pegou o próprio celular, discou o 192, deu o endereço, descreveu os sintomas com a precisão automática de quem repetiu aquele protocolo centenas de vezes. Quando desligou, ele ainda estava consciente, os dedos do lado direito apertando a fibra do carpete como âncora. "Nome", disse ela. Ele demorou 1 segundo. "Rafael." Valentina não perguntou o sobrenome. Não importava. O que importava era manter o canal de comunicação aberto, monitorar as pupilas, garantir que a cabeça estivesse inclinada no ângulo certo e que ele não virasse para o lado se convulsionasse. Ela ficou ali, ajoelhada no corredor do 23º andar de um hotel de luxo que não tinha nada a ver com a vida dela, segurando o pulso de um desconhecido chamado Rafael, até que o som distante de um elevador anunciou a chegada dos paramédicos. O problema começou na entrada da UTI do Hospital Sírio-Libanês. Valentina tinha acompanhado a maca porque os paramédicos perguntaram se ela era familiar e ela disse que era, e naquele momento era a resposta mais eficiente disponível, e respostas eficientes eram o que ela produzia em situações de emergência sem parar para calcular as consequências. O problema era que o Hospital Sírio-Libanês levava a questão da família muito a sério e a médica plantonista a encarou com uma seriedade que cortou o corredor como faca quando disse que o paciente precisaria de uma cirurgia de emergência para tratar o que parecia ser um aneurisma cerebral de grau 2 e que alguém da família precisava assinar a autorização agora. "Agora", repetiu a médica, e havia urgência naquela palavra que transformou os próximos 10 segundos de Valentina em algo que ela analisaria por semanas depois, porque ela olhou para o rosto inconsciente de Rafael Monteiro pela primeira vez, sem a adrenalina cobrindo tudo, e viu um homem que estava morrendo sem ninguém do seu lado. "Eu assino", disse Valentina. A médica empurrou a prancheta. A caneta estava presa ao lado. Valentina escreveu o nome dela no campo responsável familiar e no campo relação com o paciente escreveu a primeira palavra que veio, esposa. Depois levantou a cabeça e disse, "Pode operar." Ela ficou do lado de fora da sala cirúrgica por 2 horas e 40 minutos.
Tomou 2 cafés ruins da máquina de venda automática do corredor. Leu as instruções de lavagem de mãos na parede 4 vezes. Pensou, com uma frequência que a irritava, nos olhos castanho escuro de Rafael, quando ele a olhou no corredor, não com terror, mas com algo muito parecido com reconhecimento, como se ele a tivesse visto antes em algum lugar que ela não conseguia nomear. Quando a porta se abriu e a médica apareceu com a expressão decomprimida de quem entregou uma cirurgia bem-sucedida, Valentina sentiu os ombros afundarem 2 centímetros. Correu bem, disse a médica. Ele vai precisar de repouso, mas o prognóstico é bom. O senhor tem sorte de ter uma esposa enfermeira, porque a identificação dos sintomas foi precisa e rápida. Alguns minutos a mais e teria sido diferente. Valentina estava prestes a corrigir, a abrir a boca e desfazer todo aquele equívoco com a precisão clínica que ela aplicava em tudo, quando uma enfermeira se aproximou e estendeu uma bandeja de plástico. Dentro dela havia um celular com a tela rachada, uma carteira, um par de abotoaduras e um anel. O anel era de ouro escuro, quase bronze, com uma gravação na face interna que Valentina não conseguiu ler completamente porque a luz era ruim, mas o que ela viu foi suficiente para fazer o coração dar um salto estranho, as letras M e G entrelaçadas e, abaixo delas, uma data que ela não reconheceu. As pertences do seu marido, disse a enfermeira, com um sorriso automático. Valentina fechou a mão ao redor da bandeja e disse, obrigada. Ela passou a noite numa poltrona de couro sintético que amassava a coluna a cada hora, verificando o estado de Rafael através do vidro da UTI, com uma periodicidade que ela sabia ser profissionalmente justificada e pessoalmente inexplicável. Às 6 da manhã, ele abriu os olhos. Às 6h22, pediu água. Às 6h40, a enfermeira foi buscá-la e disse que ele estava acordado e perguntando pela mulher dele. Valentina entrou no quarto carregando a bandeja com os pertences e a expressão de quem estava prestes a fazer uma confissão. Rafael Monteiro estava deitado com o pescoço parcialmente imobilizado, um curativo na têmpora esquerda e os olhos castanho escuro completamente abertos e completamente lúcidos, e eles a encontraram no segundo em que ela cruzou a soleira da porta. Você ficou a noite toda, disse ele. Não era uma pergunta. Sou enfermeira, disse Valentina. É uma resposta profissional, não pessoal. Sabe o meu nome? Os paramédicos falaram. E tem aqui. Ela colocou a bandeja sobre a mesa ao lado da cama, e ele olhou para o conteúdo com a atenção cuidadosa de alguém fazendo um inventário. Quando os olhos chegaram ao anel, algo passou pelo rosto dele rápido demais para ela nomear. Valentina Souza, disse ele, e a voz estava rouca, mas firme. 28 anos, credenciada pelo Corém SP, trabalhou em 4 hospitais diferentes nos últimos 3 anos, nunca no mesmo lugar por mais de 10 meses. Ela ficou absolutamente imóvel. Como você sabe isso? Você assinou o formulário de autorização cirúrgica. Ele pausou. E eu tenho um sistema muito bom. O silêncio entre eles durou exatamente o tempo necessário para que Valentina calculasse que ele sabia muito mais do que deveria saber em 12 horas desde a cirurgia e para que Rafael Monteiro calculasse qualquer coisa que ela não tinha acesso. Então ele olhou para a porta do quarto e depois para ela, e disse, com a calma desconcertante de alguém que acabou de acordar de uma cirurgia cerebral e ainda assim parecia ser a pessoa mais controlada da sala. Antes que você vá embora, preciso te explicar uma coisa que aconteceu hoje de manhã. Valentina abriu a boca para dizer que não precisava de explicação nenhuma, que havia feito o que qualquer profissional de saúde teria feito, que o anel estava na bandeja e ela pegaria a primeira condução para casa agora que ele estava estável. Mas antes que ela terminasse de formular a frase, a porta do quarto se abriu e entrou um homem de terno cinza, pasta de couro sob o braço e a expressão particular de quem é pago para resolver situações que outras pessoas preferem não olhar diretamente. Senhora Monteiro, disse o homem, olhando para ela, sou o Dr. Henrique Ramos, advogado pessoal do senhor Rafael Monteiro. Ele abriu a pasta e colocou sobre a mesa ao lado da bandeja um envelope bege, grosso, com o cabeçalho de um cartório. Gostaria de explicar os documentos que foram registrados esta manhã, às 5h43, no cartório do 15º Ofício de São Paulo. Valentina olhou para o envelope. Depois para Rafael. Ele não desviou o olhar. Que documentos? Disse ela, com uma voz que ela própria não reconheceu. O advogado abriu o envelope com a precisão de um cirurgião e colocou sobre a mesa uma certidão de casamento. O nome dela estava ali,
na linha do cônjuge, ao lado do nome Rafael Augusto Monteiro, com data de registro naquela manhã e as assinaturas de 2 testemunhas que ela nunca tinha visto na vida. O quarto ficou muito quieto. Valentina sentiu o piso sob os pés, como se o hospital inteiro tivesse mudado de ângulo. Ele assinou enquanto você dormia na poltrona, disse o advogado, com uma neutralidade profissional que Valentina achou, naquele momento, a coisa mais ofensiva que já tinha ouvido. Ela olhou para Rafael Monteiro, que estava olhando para ela com os mesmos olhos castanho escuro do corredor, sem pânico e sem arrependimento, como alguém que tomou uma decisão e estava disposto a defender cada milímetro dela. Você vai me explicar, disse Valentina, exatamente o que você fez. Precisava virar. Valentina sabia reconhecer quando uma situação virou, quando o ponto de equilíbrio foi cruzado e não havia mais o caminho do antes disponível, apenas o caminho do depois, e o caminho do depois geralmente exigia que ela escolhesse uma direção antes de entender completamente para onde ela levava. Havia aprendido isso à força, em 8 anos de plantões em pronto-socorros onde o luxo de pensar com calma era o luxo que os pacientes não tinham, e ela transferia esse instinto para cada área da vida com uma eficiência que as pessoas chamavam de frieza, sem perceber que era simplesmente a forma que ela encontrou de continuar funcionando quando tudo ao redor desabava. Rafael Monteiro não parecia o tipo de pessoa que desabava. Nem mesmo com um curativo na cabeça e um catéter no braço esquerdo, havia nele algo que ocupava o espaço de maneira diferente das outras pessoas, uma espécie de gravidade específica que Valentina reconhecia em médicos experientes e em pacientes terminais que chegaram às pazes com o próprio prognóstico, a qualidade de quem decidiu exatamente o quanto do mundo vai deixar entrar. Só que nele não era resignação, era controle. Sente-se, disse ele. E a voz ainda estava rouca, mas o tom não era uma ordem. Era algo mais parecido com um pedido que ele não sabia fazer de outro jeito. Não vou sentar, disse Valentina. Vou ouvir a sua explicação de pé, porque dependendo do que você disser, eu vou precisar sair desta sala muito rápido. O advogado se reposicionou discretamente em direção à porta, o que Valentina registrou como a resposta de quem tinha aprendido a calibrar a distância segura das conversas do patrão. Rafael não olhou para o advogado. Ficou olhando para ela. A Monteiro Group está no meio de uma tentativa de tomada hostil de controle, disse ele, sem preâmbulo e sem suavização. Os compradores usam qualquer vulnerabilidade disponível. Minha hospitalização seria notícia amanhã de manhã se não fosse contida. E uma hospitalização sem família identificada dá a eles o argumento de instabilidade pessoal que estão procurando há meses. O casamento registrado esta manhã fecha essa janela. Você me usou, disse Valentina. Usei uma situação que você criou, disse ele. Você se apresentou como minha esposa num formulário hospitalar. Eu apenas tornei isso juridicamente coerente. Havia uma lógica ali que ela odiou reconhecer como lógica. Você poderia ter me perguntado. Você estava dormindo, e eu precisava que fosse feito antes das 5 da manhã. Então deveria ter me acordado. Sim, disse ele, e a palavra caiu diferente do que ela esperava, sem defesa e sem recuo. Apenas a confirmação simples e sem ornamento de que ele sabia que tinha feito errado e escolhera fazer mesmo assim. Deveria. E não fiz porque aprendi, da pior forma possível, que quanto mais tempo uma decisão importante fica aberta, mais perto de mim chegam as pessoas erradas. Valentina ficou em silêncio por um momento que durou mais do que ela planejava. Havia algo naquela frase que ela não conseguia descartar como simples justificativa corporativa, uma camada embaixo da camada, algo que ele disse sem querer dizer completamente, ou que disse de propósito sabendo que ela ouviria mais do que as palavras. Ela pegou o envelope da certidão e examinou os dados. Tudo estava tecnicamente correto. O nome dela, o CPF dela, o endereço que ela tinha preenchido no formulário de autorização cirúrgica. Ele realmente tinha um sistema muito bom. O que você quer de mim agora? Disse ela, colocando o envelope de volta na mesa. 3 meses, disse Rafael. Você aparece nos eventos necessários, concede as entrevistas necessárias, mantém a narrativa coerente. No final desse período, a transação que estou tentando concluir terá sido fechada e a tentativa de tomada será juridicamente irreversível. Então nós dois solicitamos a dissolução por incompatibilidade e cada um segue em frente. Você está me oferecendo dinheiro para fingir ser sua esposa.
Estou oferecendo compensação por um inconveniente que tecnicamente você iniciou. Valentina olhou para o anel de ouro escuro que ainda estava na bandeja de plástico. Ela o havia segurado a noite toda sem perceber, rolando entre os dedos enquanto dormitava na poltrona, e havia uma coisa naquela peça que ela não conseguia nomear, uma qualidade no metal que parecia mais velha do que o próprio anel, como se tivesse absorvido alguma coisa ao longo do tempo que o tornava diferente de uma joia comum. As letras M e G entrelaçadas na face. A data que ela não havia conseguido ler completamente. "O que é esse anel?" perguntou ela. Algo passou pelo rosto de Rafael, rápido e controlado, mas ela estava treinada para ler sinais fisiológicos e o músculo abaixo do olho esquerdo se contraiu por menos de um segundo. "É um anel de família", disse ele. "De que família?" "Da minha." "Quem eram as M e o G?" Ele demorou um segundo a mais do que deveria. "Minha avó materna, Gabriela Monteiro." Valentina olhou para ele. Ele olhou para ela. Havia algo naquela pausa que ela arquivou no lugar da mente onde guardava as coisas que ainda não sabia para que serviam, ao lado do instinto que a fez ficar no hospital a noite toda em vez de ir para casa como qualquer pessoa razoável teria feito. 3 meses, disse ela. 3 meses. Eu quero um contrato separado da certidão, com cláusulas específicas, e quero renegociar o valor. A comissura do lábio direito de Rafael Monteiro se moveu num milímetro que, em qualquer outro rosto, seria um sorriso. Dr. Ramos já tem um esboço. O advogado abriu a pasta. Valentina leu cada linha do contrato com a velocidade e a atenção que ela aplicava em bulas de medicamento em situação de emergência, o que significava que leu muito rápido e reteve absolutamente tudo. Havia cláusulas sobre aparições públicas, sobre declarações à imprensa, sobre o protocolo de comunicação entre eles, sobre o processo de dissolução ao fim dos 3 meses. Havia uma cláusula que proibia qualquer das partes de discutir os termos do acordo com terceiros. Havia uma cláusula que estipulava que ela receberia o equivalente a 18 meses do seu salário atual numa única transferência após a assinatura e mais 6 meses ao fim do período combinado, se os termos fossem cumpridos sem incidentes. Ela assinou na última linha, devolveu a caneta ao Dr. Ramos e disse: "Preciso ir para casa buscar as minhas coisas. O motorista estará disponível para a senhora às 14 horas, disse o advogado, fechando a pasta com a satisfação particular de quem encerrou um problema que poderia ter sido muito mais complicado. Valentina pegou a mochila do chão, onde a havia largado ao entrar, verificou que o celular estava carregado, verificou que as chaves estavam no bolso externo e estava quase na porta quando Rafael disse: "Se me levar a vos, Valentina." Ela parou, mas não virou. "Obrigado", disse ele. Pelo corredor. Ela ficou parada por exatamente 2 segundos. Depois saiu sem responder, porque a resposta que ela tinha para dar não cabia em palavras que fossem úteis naquele momento, e palavras inúteis eram um desperdício de tempo que ela não praticava desde os 21 anos. O anel de ouro escuro estava na bandeja quando ela saiu. Ela o tinha deixado lá. Mas às 14 horas, quando o motorista a buscou com as malas na frente do seu apartamento no bairro da Vila Mariana, havia um envelope pequeno no banco traseiro. Dentro estava o anel e um bilhete com 3 palavras escritas à mão numa caligrafia angular que ela reconheceria semanas depois como a caligrafia de Rafael. "Faz parte do acordo." Ela colocou o anel no dedo sem olhar para ele e ficou de frente para a janela durante todo o trajeto, assistindo São Paulo passar em faixas de concreto e vidro e luz, pensando que havia algo naquele metal que ela deveria ter examinado com mais atenção antes de partir do hospital, alguma coisa que ela tinha arquivado sem nomear e que voltava agora como um coceira na borda da consciência, não urgente o suficiente para exigir atenção imediata, mas presente o suficiente para não deixá-la completamente em paz. 3 dias depois da alta hospitalar, Rafael Monteiro voltou ao trabalho num terno de lã fina que escondia completamente o curativo na têmpora, com o braço esquerdo liberado do catéter, mas ainda com a rigidez residual de quem estava ignorando as instruções de repouso por razões que considerava superiores ao bom senso médico. Valentina soube disso porque estava no escritório dele às 8h30 da manhã, sentada numa das cadeiras de couro diante da mesa que ocupava 1/3 de um ambiente com vista para a Faria Lima, e porque ela tinha passado os últimos 2 dias lendo tudo o que havia disponível publicamente sobre Rafael Augusto Monteiro antes de aparecer ali. O que havia disponível era considerável e, ao mesmo tempo,
curiosamente incompleto. CEO da Monteiro Group aos 34 anos, depois que o pai, Ernesto Monteiro, sofreu um AVC que o afastou dos negócios de forma permanente. Formação em administração pela FGV e um mestrado em Londres que os perfis corporativos mencionavam, mas não detalhavam. 3 anos de gestão durante os quais a empresa havia triplicado de tamanho e acumulado contenciosos com pelo menos 2 grupos de acionistas minoritários que Valentina identificou como provavelmente os mesmos mencionados vagamente por Rafael como responsáveis pela tentativa de tomada hostil. A vida pessoal era um buraco. Nenhum relacionamento público documentado nos últimos 4 anos, nenhuma aparição social que não fosse estritamente corporativa, e um pai internado num centro de reabilitação em Campos do Jordão, cujo nome ela encontrou num único perfil de revista de negócios de 2 anos atrás, numa frase de rodapé que parecia ter escapado da revisão. O que não havia em nenhum artigo, em nenhum perfil, em nenhuma menção de qualquer espécie, era o nome de Valentina Souza. Você estudou, disse Rafael, sentando-se na cadeira dele sem tirar os olhos de um relatório que estava lendo em pé antes que ela chegasse, o que ela interpretou como uma afirmação e não uma pergunta. É o que faço quando vou trabalhar num lugar novo, disse ela. Aprendo o máximo possível antes do primeiro dia para não desperdiçar tempo em frente do paciente com perguntas que eu deveria ter feito antes. Ele levantou os olhos do relatório. Você me comparou a um paciente. Comparei a situação ao trabalho. É diferente. Havia algo no rosto dele que ela havia notado no hospital e que continuava presente fora dele, uma qualidade de atenção concentrada que parecia exclusiva, como se quando ele olhava para você era a única coisa que ele estava fazendo, sem a divisão de foco que a maioria das pessoas exercia constantemente. Era desconcertante de uma maneira específica, a sensação de ser lida com mais cuidado do que ela mesma se lia às vezes. O apartamento está adequado, disse ele, mudando de assunto com a fluidez de quem controla o ritmo da conversa por hábito profundo. Está. O apartamento que ele havia providenciado era um andar inteiro num condomínio nos Jardins, com 2 quartos, uma sala que ela poderia percorrer em linha reta por 12 metros, sem esbarrar em nada, e um terraço com uma vista de São Paulo que às 6 da manhã, quando ela acordou para verificar a cidade pela primeira vez, tinha algo de desolador e de magnífico ao mesmo tempo. Havia uma equipe de segurança discreta no térreo que ela identificou na primeira volta que deu no quarteirão. Hoje à noite há um jantar, disse Rafael, consultando algo na tela do computador. Informal. Os sócios fundadores da joint venture que estamos fechando são 4 pessoas que precisam acreditar que minha vida pessoal é estável o suficiente para sustentar um acordo de 15 anos. Presença necessária, interação moderada, nenhuma declaração específica sobre nossa história. Quando você diz informal, significa que não é formal, disse Valentina, ou significa que você chama de informal para não assustar, mas na prática é formal. Ele a olhou por um segundo. O segundo. Horário. 20 horas. O motorista passa às 19h30. Valentina anotou no celular e estava se preparando para levantar quando a porta do escritório se abriu sem bater. A mulher que entrou tinha uns 27 anos, a altura de Valentina, mas com o porte de quem passou anos aprendendo que o espaço se conquista antes de entrar nele, cabelo castanho escuro preso num coque que parecia casual, mas levou pelo menos 20 minutos para ficar assim, e uma expressão de surpresa tão perfeitamente calibrada que Valentina a catalogou imediatamente como ensaiada. Rafael, eu não sabia que você tinha visita, disse a mulher, parando a meio caminho entre a porta e a mesa, com o tipo de pausa que convida alguém a fazer uma apresentação. Isabela, disse Rafael, sem inflexão, você conhece Valentina. Isabela Monteiro olhou para Valentina com um sorriso que chegava a todos os músculos faciais corretos e não aquecia nenhum deles. A esposa, disse ela. Claro, li a nota da assessoria esta manhã. Que surpresa para todos nós. Para alguns mais do que para outros, disse Valentina, sorrindo de volta com a mesma temperatura. Havia um momento específico nos plantões difíceis em que ela identificava quem no quarto era aliado, quem era neutro e quem era uma complicação adicional disfarçada de recurso. Isabela Monteiro se encaixou na terceira categoria com uma velocidade que raramente enganava Valentina. Ficou muito doente, disse Isabela, virando-se para Rafael com uma solicitude que parecia genuína, mas chegava um segundo tarde demais para ser espontânea. Eu deveria ter sido avisada antes da nota pública. Somos família,
Afinal, você foi avisada no mesmo momento que todos os outros que precisavam saber, disse Rafael, com uma cortesia que tinha a textura do concreto. Isabela ficou mais alguns minutos, fez perguntas sobre o jantar daquela noite, com a naturalidade de quem confirma uma presença já assumida, e saiu com o mesmo tipo de ausência cuidadosa com que havia chegado, deixando no ambiente um perfume caro e a sensação de que havia processado informações que não havia pedido por acaso. Quando a porta fechou, Valentina esperou 3 segundos e disse: "Ela vai ao jantar esta noite." "Sim", disse Rafael, "você me avisa as coisas que eu preciso saber sobre ela." "Tudo o que você precisa saber sobre Isabela é que ela é prima de 2º grau pelo lado do meu pai e que tem interesse legítimo na empresa por via de herança colateral." "Interesse legítimo?", repetiu Valentina, e não colocou inflexão nenhuma na frase, porque às vezes a ausência de inflexão comunicava mais do que qualquer entonação. Rafael a olhou por um longo momento. "Às 19h30, disse ele, voltando o olhar para o relatório. Valentina foi embora. No corredor entre o escritório e o elevador, ela cruzou com uma assistente que carregava uma pilha de pastas e que lhe deu um sorriso educado e não fez contato visual, o tipo de comportamento que significava que a equipe já tinha recebido orientação sobre como tratar a esposa do CEO. No elevador, enquanto descia, ela ficou pensando não em Isabela e não no jantar, mas no apartamento de Rafael, onde ela havia passado a tarde anterior aguardando a mudança da mala que havia trazido do seu próprio lugar. O apartamento era espaçoso e impecável e completamente impessoal, da maneira de lugares que são preparados para alguém e não habitados por ninguém. Havia plantas nos cantos que eram regadas por um sistema automático, havia livros nas estantes que estavam alinhados mas nunca abertos, havia uma cozinha equipada com eletrodomésticos que tinham claramente saído da caixa recentemente. Mas havia também, num corredor entre o quarto de hóspedes e um escritório menor que parecia ser o espaço de trabalho de Rafael quando ele estava em casa, uma prateleira diferente das outras. Nessa prateleira, havia livros com as lombadas desgastadas e marcadores de papel saindo de páginas aleatórias, um porta-retratos com o vidro levemente embaçado de poeira, e dentro do porta-retratos, uma foto que Valentina havia parado para examinar, sem entender completamente por quê. A foto era antiga, revelada em papel, com aquela saturação levemente deslocada das fotos de meados dos anos 90. Havia 2 pessoas. Um homem que ela reconheceu como Ernesto Monteiro por comparação com fotos que havia visto em artigos, mais jovem e mais cheio do que nas imagens recentes, e ao lado dele uma mulher. A mulher tinha o cabelo escuro preso numa trança lateral, estava rindo para a câmera com a naturalidade de quem esqueceu que estava sendo fotografada, e havia algo nos traços do rosto dela, na linha do queixo, na forma dos olhos, que Valentina olhou por 2, 3, 4 segundos antes de guardar a imagem no lugar da mente, onde guardava as coisas que ainda não sabia para que serviam. No elevador, de volta ao andar térreo, ela pensou nessa foto com o tipo de atenção que dava às coisas que pareciam querer ser entendidas antes de serem completamente visíveis. O jantar foi num restaurante em Pinheiros que o cardápio chamava de contemporâneo e que na prática era o tipo de lugar onde o silêncio das conversas ao redor era tão cuidadosamente calibrado quanto a temperatura da água. Havia 4 pessoas além de Rafael, Valentina e Isabela, 2 sócios do grupo japonês com o qual a Monteiro Group estava fechando a joint venture, suas respectivas acompanhantes que participavam da conversa com a fluência de quem havia aprendido a arte de estar presente sem ocupar espaço, e o diretor jurídico da Monteiro Group, um homem de 50 e poucos anos, chamado Dr. Figueiredo, que obviamente sabia de tudo e cujos olhos se moviam pela mesa como sensores de radar. Valentina escolheu a cadeira de onde podia ver tanto a porta quanto o rosto de cada pessoa sentada, o que era um hábito de pronto-socorro que nunca havia deixado de ser útil em nenhum contexto. Ela bebeu água mineral, pediu peixe e participou das conversas com o tipo de presença que ela havia desenvolvido em anos de se inserir em ambientes desconhecidos sem mapa, a qualidade de quem está genuinamente curiosa sobre as pessoas, mas não revela por quê. Isabela estava 2 lugares à esquerda dela e era exatamente tão boa em conversas de jantar quanto Valentina esperava, fluente em 3 idiomas, interessante o suficiente para manter a atenção mas nunca o suficiente para monopolizar, lá, com aquela habilidade específica de mulheres criadas em certos círculos,
de movimentar uma conversa de grupo sem que ninguém percebesse que estava sendo conduzida. Valentina a observou durante a primeira hora com a atenção que reservava para sintomas que não se apresentavam de maneira direta. Foi durante a sobremesa que aconteceu a primeira coisa que não estava no roteiro. Um dos sócios japoneses, Takeda, que havia estudado no Brasil por 3 anos na juventude e falava português com um sotaque que o tornava imediatamente simpático, olhou para Valentina durante uma pausa na conversa e disse, com o tipo de curiosidade genuína que não é uma pergunta de fundo social: "A senhora tem família no Brasil, Valentina?" "Não", disse ela, o que era verdade. "Cresceu em São Paulo?" "Em várias cidades", disse ela, o que também era verdade. "Minha mãe se mudava muito. E o nome Souza é do interior?" "Do Nordeste originalmente. Mas minha família não mantinha muito contato com as origens." Havia um nó nessa resposta que ela havia aprendido a dar de maneira tão suave que passava sem resistência, e passou naquela noite também. E a conversa mudou de assunto, e Valentina bebeu um gole de água e sentiu os ombros afundarem levemente, como sempre afundavam depois dessa pergunta específica. Ela só percebeu que Rafael estava olhando para ela quando levantou os olhos. Ele estava no outro lado da mesa e havia algo na expressão dele que ela não conseguiu identificar antes que ele desviasse o olhar, mas que deixou um rastro, a impressão de alguém que havia ouvido mais do que a superfície de uma resposta. No caminho de volta, no banco traseiro do carro, eles ficaram em silêncio por 6 quarteirões antes de Rafael dizer, sem virar a cabeça da janela, "Você foi bem esta noite." "Eu sei", disse Valentina. Mais 4 quarteirões de silêncio. Então ele disse, "Takeda vai assinar na semana que vem." "Bom, vai precisar de mais 2 eventos semelhantes antes do fechamento do acordo. Me avisa com antecedência." O carro parou em frente ao condomínio dela. O motorista abriu a porta. Valentina estava saindo quando Rafael disse seu nome de novo, com o mesmo peso específico com que havia dito no hospital, e ela fez o mesmo que havia feito no hospital, parou, mas não virou. "A foto no corredor", disse ele. "A mulher ao lado do meu pai." O nome dela era Mariana. Valentina ficou completamente imóvel por 2 segundos. Depois entrou no prédio sem responder. Naquela noite, deitada no quarto de hóspedes do apartamento dos Jardins com a luz apagada e São Paulo recortada em laranja e branco pela janela, ela ficou olhando para o teto e pensando no nome Mariana, com o tipo de atenção que se dá a palavras que parecem conhecidas por uma razão que você ainda não consegue articular, uma coceira na borda da memória que não chegava a virar lembrança, mas também não desaparecia completamente. O anel de ouro escuro estava na mesa de cabeceira. Na escuridão, ela não conseguia ver as letras gravadas, mas sabia que elas estavam lá. M e G. Mariana Gabriela, talvez. Ou simplesmente Monteiro Group, o logo corporativo, simples e sem mistério. Ela se convenceu de que era provavelmente isso. Depois demorou 45 minutos para dormir. No dia seguinte, enquanto Rafael estava numa reunião de manhã inteira, ela voltou ao corredor entre o quarto de hóspedes e o escritório menor e ficou olhando para a foto por tempo suficiente para confirmar o que havia arquivado da primeira vez. A mulher chamada Mariana tinha o mesmo queixo que ela, a mesma linha ao redor dos olhos, a mesma forma específica do ângulo entre o nariz e a bochecha que Valentina via no espelho toda manhã e que nunca havia conseguido identificar em nenhuma fotografia da mãe que ela tivesse guardado. Ela tirou o celular do bolso. Fotografou a foto. Guardou a imagem numa pasta que rotulou com um nome neutro que não significava nada para quem encontrasse o arquivo sem contexto. Depois foi para a cozinha fazer café e ficou esperando uma resposta para uma pergunta que ainda não tinha conseguido formular completamente. O evento de gala trimestral da Monteiro Group acontecia sempre no último sábado do mês em andamento, num salão do Hotel Unique, que a empresa alugava há 12 anos e que, segundo o Dr. Figueiredo, havia se tornado tão associado à marca que convidar clientes para aquele salão específico era já uma forma de demonstrar continuidade e solidez. Valentina soube disso porque o Dr. Figueiredo passou por ela no corredor do escritório numa terça-feira e lhe deu um briefing de 8 minutos com a eficiência de alguém que havia aprendido a transmitir informação crítica em tempo mínimo, o que ela reconheceu imediatamente como linguagem corporativa para "eu não sei ao certo o que você sabe, então vou cobrir tudo." Ela foi ao briefing de volta que durou 12 minutos e cobriu mais coisas do que o dele. O sábado chegou num calor úmido típico de São Paulo em março,
o tipo que gruda a camisa nas costas e torna o ar-condicionado não um luxo, mas uma necessidade biológica, e Valentina ficou 40 minutos na frente do guarda-roupa, tentando resolver o problema específico de parecer a esposa de um CEO, sem parecer que estava tentando parecer a esposa de um CEO, porque havia uma diferença entre os dois estados, e ela sabia exatamente qual era essa diferença mesmo, sem ter frequentado círculos que a ensinassem diretamente. No fim, escolheu um vestido azul escuro que havia comprado 2 anos atrás para o casamento de uma colega de trabalho e que tinha o corte simples e o tecido bom o suficiente para funcionar em qualquer hierarquia de dress code. O anel de ouro escuro no dedo. O cabelo solto porque solto ficava mais tempo adequado do que preso. Rafael a esperava no lobby do condomínio às 19h15, o que era 15 minutos mais cedo do que o combinado, o que ela interpretou como o comportamento de alguém que chega antes do horário em situações onde perder o controle do timing é um risco que ele não aceita correr. Ele usava um terno azul marinho que era claramente uma escolha feita para a noite específica e não a roupa de trabalho padrão, e quando ela saiu do elevador e cruzou o lobby em direção a ele, houve um segundo em que ele parou de verificar o celular e ficou olhando para ela com uma expressão que ela não conseguiu catalogar antes que ele a neutralizasse. Azul, disse ele. Coincidência, disse ela. Não era. No carro, enquanto percorriam a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, ele disse as últimas instruções sem olhar para ela. Os sócios principais que ela ainda não havia conhecido, os 2 acionistas que estavam no limite entre apoio e neutralidade e para os quais a percepção de estabilidade pessoal de Rafael era especialmente importante, o nome da presidente da fundação beneficente que a Monteiro Group patrocinava e que seria a anfitriã honorária do evento. Valentina ouviu e memorizou e não fez anotações, porque anotar em frente dele parecia inadequado, e porque a memória auditiva era uma das ferramentas que ela havia desenvolvido em anos de receber instruções médicas em ambientes barulhentos e incorporar sem papel. Mais alguma coisa, disse ela quando ele parou. Isabela vai tentar conversar com você sozinha em algum momento da noite. O que ela vai tentar descobrir? Não sei, disse ele, o que foi a primeira vez que ela o ouviu admitir ignorância sobre qualquer coisa relacionada àquela situação. Mas ela vai tentar. Valentina ficou em silêncio por um momento. O que você sabe sobre ela que não me contou? Tudo o que é relevante para a nossa situação eu já disse. Isso não é uma resposta, é uma definição de quem controla o que é relevante. Ele virou a cabeça e a olhou. Havia algo nos olhos dele naquele momento que não era irritação e não era admiração, mas que ficava num território que ela não tinha mapa para navegar, uma qualidade de reconhecimento, como alguém que recebe um argumento que esperava ouvir, mas não desta fonte específica. Ele ficou olhando por 2 segundos a mais do que o necessário. Depois virou a cabeça para a janela. Isabela tem interesse na empresa por via de uma cláusula de herança que o meu pai assinou há 22 anos, disse ele. Essa cláusula é ativada se o único herdeiro direto for considerado incapaz de exercer a gestão. A tentativa de tomada que estamos enfrentando, a parte jurídica dela, passa por tentar enquadrar minha situação atual nessa definição de incapacidade. E a hospitalização daria argumento para isso. Sim. E o casamento fecha essa janela porque demonstra estabilidade. Parcialmente. Demonstra também que há alguém com interesse pessoal em me proteger juridicamente, o que complica a argumentação de incapacidade. Valentina ficou olhando para a cidade pela janela por um momento. Então eu não sou apenas a esposa para a narrativa pública. Sou a prova de que você tem alguém. Ele não respondeu. Mas o silêncio tinha uma textura específica. O salão do Hotel Unique tinha aquela capacidade específica de tornar 400 pessoas parecerem um número gerenciável através de arquitetura e luz, e Valentina levou uns 20 minutos para calibrar o mapa social do ambiente antes de começar a se mover nele com facilidade. Rafael ficava ao lado dela com a presença de alguém que havia aprendido a usar o próprio tamanho como instrumento social sem que parecesse intimidação, e havia algo na maneira como eles se posicionavam naturalmente nas conversas, ela ligeiramente à esquerda dele, ele inclinando a cabeça quando ela falava para grupos maiores, que os outros ao redor interpretavam como linguagem corporal de um casal e que Valentina havia produzido instintivamente sem planejar. Ela percebeu isso na terceira conversa do grupo e ficou levemente desconcertada por ter percebido. Os acionistas em posição de neutralidade eram 2 homens de meia idade,
com a expressão de quem havia visto muita coisa e decidido reservar o julgamento até que os números confirmassem. Valentina os ouviu falar sobre o mercado imobiliário do Nordeste brasileiro por 12 minutos, fez 3 perguntas que eram genuinamente suas e não roteirizadas, e quando um deles disse, com a franqueza de quem testou a água e achou que estava seguro, que a hospitalização de Rafael havia gerado preocupação entre os sócios fundadores, ela disse, com a neutralidade clínica que era a sua voz mais autêntica, foi um susto. Mas quem passa 20 anos aprendendo a identificar riscos antes que eles sejam riscos, aprende também a reconhecer sinais que o próprio corpo dá. Ele foi ao médico. O diagnóstico foi feito. O tratamento foi feito. Isso não é fragilidade, é competência aplicada a si mesmo. Houve um silêncio de 2 segundos que ela leu como recalibração. Depois o acionista disse algo sobre estabilidade e responsabilidade e o assunto mudou. E Rafael, que estava 2 passos à esquerda conversando com outra pessoa, havia ouvido tudo e não disse nada, mas quando eles se reencontraram no centro do salão 20 minutos depois, ele ficou olhando para ela por um segundo antes de dizer: "Onde você aprendeu isso? A fazer o quê? A fazer as pessoas acreditarem no que você está dizendo porque você acredita." "Eu acreditava", disse ela. "O que eu disse era verdade." Ele ficou em silêncio por um momento que durou mais do que ela esperava. Depois alguém chamou pelo nome dele e a conversa foi interrompida, e eles foram separados pelo fluxo natural do evento, e Valentina ficou com aquele silêncio específico na memória como um objeto que não sabia onde guardar. Foi às 22 horas, durante a parte do evento em que a conversa se fragmentava em grupos menores e o volume do salão subia levemente, que Isabela apareceu ao lado dela com 2 copos de água com gás e o sorriso de quem está oferecendo um gesto neutro, mas quer algo em troca. "Você está indo muito bem", disse Isabela, entregando um dos copos. "Para alguém que não conhecia ninguém aqui há uma semana." "Agradeço", disse Valentina, aceitando o copo. "Como foi que vocês 2 se conheceram, afinal?" A pergunta tinha o tom de curiosidade social casual, o tipo que você não precisa responder com precisão, mas Valentina sabia que precisava, porque qualquer versão inconsistente era uma ferramenta. "No hotel", disse ela. A versão que o Dr. Ramos havia preparado era suficientemente próxima da verdade para ser sustentável. Cruzamos no corredor. Ele precisou de ajuda. Isso não é muito romântico para um casamento tão rápido. Romantismo e velocidade não têm muito a ver um com o outro. Isabela sorriu. Bebeu do copo. Olhou para o centro do salão onde Rafael estava conversando com a presidente da fundação. "Ele nunca foi assim", disse ela, devagar, como se estivesse pensando em voz alta, tão presente com alguém. Até a Mariana foi diferente. Valentina não reagiu. Mas por dentro algo deu uma virada controlada, porque aquele era o segundo nome de Mariana em 2 semanas, o primeiro de Rafael numa situação em que nenhum dos 2 esperava uma reação, e o segundo de Isabela numa situação em que a reação era exatamente o que estava sendo pescada. "Não sei a quem você se refere", disse Valentina. "Não?" Isabela olhou para ela com aquela expressão de surpresa calibrada que Valentina havia catalogado no primeiro dia. "Imaginei que Rafael tivesse contado. Mariana foi importante para a família. Saiu de cena faz muitos anos, mas o nome ainda aparece às vezes. Ele não costuma falar muito sobre o passado", disse Valentina. "Não." Isabela bebeu mais um gole. "Não costuma mesmo." Ela se afastou alguns minutos depois com o mesmo tipo de ausência cuidadosa, deixando o perfume caro e a sensação de que havia dito exatamente o quanto queria dizer. Valentina ficou com um copo de água na mão, o salão ao redor continuando na velocidade normal de um evento corporativo, e pensou no rosto da foto no corredor, na mulher rindo para a câmera com aquele ângulo específico do queixo, e pensou no que exatamente Isabela Monteiro sabia sobre Mariana, que a fez usar esse nome como isca. Depois da meia-noite, no carro de volta, Valentina disse: "Quem era Mariana para sua família?" Rafael ficou absolutamente imóvel por um segundo. Depois disse: "Por que você está perguntando isso?" Isabela mencionou. Durante o evento, o silêncio que se seguiu tinha a qualidade específica de silêncios que antecipam uma resposta que ainda está sendo selecionada entre várias disponíveis. Valentina esperou sem preencher o espaço. "Mariana era uma pessoa", disse ele, "por fim, que meu pai conheceu há muito tempo, que deixou de fazer parte da família antes que eu tivesse idade suficiente para entender o que isso significava,
E Isabela mencionou ela para quê? Isabela menciona o que acha que vai fazer você reagir de uma maneira que seja útil para ela. Eu sei disso. Estou perguntando o que ela esperava que eu reagisse. Ele ficou em silêncio por mais tempo do que qualquer das perguntas anteriores. Quando falou, a voz estava nivelada, mas havia alguma coisa embaixo dela que ela não conseguia nomear com precisão. Curioso que você pergunte isso. Por quê? Ele olhou para a janela. Porque eu mesmo ainda estou tentando entender o que Isabela sabe e o que está inventando. O carro chegou ao condomínio. O motorista abriu a porta. Desta vez, Valentina não esperou que ele dissesse seu nome antes de entrar. Mas às 2 da manhã, acordada no quarto de hóspedes com a cidade laranja e branca pela janela, ela abriu o celular e ficou olhando para a fotografia da foto no corredor. A mulher chamada Mariana. O ângulo do queixo. A forma dos olhos. E pensou que havia algo que ela deveria encontrar antes que alguém decidisse o que fazer com essa informação no lugar dela. No dia seguinte, ela passou 3 horas num arquivo público de registro civil, usando o nome de solteira da mãe, o nome de cidade que ela havia mencionado uma única vez antes de morrer e a data que ela havia encontrado no anel de ouro escuro. O que encontrou ficou olhando para ela da tela por um tempo suficientemente longo para que ela tivesse certeza que estava lendo certo. Uma certidão de nascimento. Nome: Valentina Mariana Souza. Mãe: Mariana Clara Souza. Pai: Ernesto Augusto Monteiro. O campo de reconhecimento paterno estava em branco. Valentina fechou a aba. Ficou olhando para a tela preta por um momento. Depois abriu o laptop de novo, entrou no sistema de acesso público do cartório e buscou pelo nome do pai. Encontrou, 3 registros mais tarde, um documento de reconhecimento tardio assinado por Ernesto Monteiro, com data de 22 anos atrás, que havia sido registrado e depois arquivado sob sigilo a pedido do próprio signatário. O documento listava ela pelo nome completo e listava o valor da herança a que ela teria direito se o reconhecimento fosse tornado público. Ela fechou o laptop. Ficou no silêncio do apartamento por um tempo que ela depois não conseguiu calcular. Então pegou o celular e ficou olhando para o número de Rafael na tela sem discar. Não discou. Havia uma sequência de coisas que precisavam acontecer antes dessa conversa, e ela precisava controlar a ordem em que aconteciam, porque se Rafael já sabia, a conversa seria uma coisa. Se não sabia, seria outra completamente diferente. E se sabia e havia sido esse o motivo do casamento, então ela havia assinado um contrato sob premissa falsa, e a situação toda era outra diferente ainda. Ela precisava saber o que ele sabia antes de revelar o que ela sabia. Guardou o celular. Guardou o laptop. Ficou sentada na mesa da cozinha do apartamento dos Jardins enquanto São Paulo fazia seu barulho normal lá embaixo, e pela primeira vez desde o corredor do hotel, sentiu o chão sob os pés com uma consistência diferente, como se a superfície que ela havia assumido como sólida tivesse sido, na verdade, o teto de alguma outra coisa. O convocatório chegou na segunda-feira seguinte, um envelope físico entregue por um mensageiro ao porteiro do condomínio e trazido até ela pela equipe de segurança, com uma expressão que sugeria que o envelope havia sido verificado e considerado seguro, mas que havia algo no remetente que merecia menção. O remetente era o Conselho Familiar Monteiro, um órgão que Valentina havia descoberto na sua pesquisa sobre a empresa, mas que havia descartado como estrutura cerimonial e que agora, pelo peso do envelope e pelo tipo de papel dentro dele, parecia ser algo substancialmente menos cerimonial do que ela havia assumido. A convocatória era para uma reunião em 48 horas, num endereço em Higienópolis que era o escritório do escritório de advocacia que assessorava a família há 3 gerações, e o assunto listado era verificação da validade do registro matrimonial de Rafael Augusto Monteiro. Havia um parágrafo de enquadramento jurídico que ela leu 3 vezes antes de entender completamente o argumento. A convocatória afirmava que havia evidências de que o casamento havia sido registrado sob falsa declaração de estado civil, especificamente que Valentina havia se declarado esposa num contexto de emergência médica, sem ter tal vínculo pré-existente, e que o registro resultante poderia ser nulo por vício de consentimento ou por fraude documental. Havia um USB anexado ao envelope. Valentina o abriu no laptop com o tipo de cuidado que se tem quando se sabe que o conteúdo vai mudar o estado das coisas. Eram vídeos da câmera de segurança do corredor do Hotel Grand Hyatt e da entrada da UTI do Hospital Sírio-Libanês. No primeiro,
Valentina claramente aparecia pela primeira vez naquele corredor, sem nenhum vínculo anterior com o homem que estava no chão. No segundo, aparecia respondendo à pergunta do recepcionista de que relação tinha com o paciente. A câmera captava claramente o ângulo do rosto dela dizendo a palavra. A legenda transcrita embaixo dizia: esposa. Havia também uma declaração escrita e assinada de 2 funcionários do hospital que haviam estado presentes naquele momento. Valentina fechou o laptop. Ficou sentada por exatamente 5 minutos. Depois pegou o celular e discou para Rafael. Ele atendeu no segundo toque. Você recebeu. Você também. Sim. Desde quando você sabia que isso ia acontecer? Suspeitava há alguns dias. Recebi a confirmação esta manhã e esperou para me contar. Estava reunindo contra-argumentos antes de te preocupar com o problema. Valentina ficou em silêncio por um segundo, que era na verdade uma decisão sendo tomada sobre o que dizer antes de dizer. Isso é exatamente o tipo de coisa que você faz que não funciona comigo, disse ela, com uma calma que vinha de muito treinamento e não de ausência de reação. Você filtra o que me chega em nome da proteção e eu recebo a informação já parcialmente processada pela sua perspectiva, o que significa que a única estratégia disponível para mim é a que você já escolheu. Silêncio do outro lado por 2 segundos. Você está certa. Sei. Quando é a reunião? Quinta-feira, às 15 horas. Eu passo te buscar. Não precisa. Me manda o endereço. Ela foi sola. O escritório em Higienópolis tinha aquela arquitetura de instituições que constroem credibilidade através da permanência física, mármore no piso, madeira escura nas paredes, a sensação de que o peso do espaço era parte do argumento. A sala de reunião estava organizada com o conselho de um lado, uma cadeira vazia para Rafael e uma para ela do outro, e Isabela Monteiro sentada num canto com expressão de observadora, que Valentina identificou imediatamente como a expressão de quem já sabe o resultado e está ali para vê-lo executado. Rafael estava sentado quando Valentina chegou. Ele a olhou quando ela entrou, e havia algo nos olhos dele naquele momento que ela não havia visto antes. Não o controle habitual, mas algo embaixo do controle, algo que ela associaria mais tarde com a qualidade específica de quem está com medo por alguém e não por si mesmo. O presidente do conselho, um homem de 70 anos com a postura de quem havia presidido muitas reuniões desconfortáveis e não encontrava nenhuma delas especialmente perturbadora, abriu a sessão com a formalidade de uma leitura que soava como ritual. A convocatória, os artigos do Estatuto Familiar invocados, as evidências apresentadas. Ele colocou o USB sobre a mesa como se fosse uma peça de processo. A posição do conselho, disse ele, é que o registro matrimonial apresenta irregularidades que justificam revisão. Se a senhora puder apresentar evidências de que o vínculo preexistia ao evento de emergência, o conselho está disposto a considerar. Caso contrário, iniciamos o processo de anulação, que resultará em consequências tanto para o registro quanto para a posição do senhor Rafael no que diz respeito à cláusula de estabilidade. Valentina ouviu tudo. Ficou em silêncio por um momento que ela calibrou com cuidado, porque havia uma coisa que ela havia decidido antes de entrar naquela sala e que agora precisava executar sem recuo, e a janela para recuar estava se fechando a cada segundo que passava. Tenho uma evidência, disse ela, mas não é do tipo que o conselho está esperando. O presidente do conselho inclinou levemente a cabeça. Rafael ficou completamente imóvel. O casamento não tinha vínculo preexistente da forma que o Código Civil entende como vínculo conjugal, disse Valentina, com a precisão clínica que ela aplicava em diagnósticos que precisavam ser ditos de maneira direta, independentemente de quão difíceis fossem. Isso está correto. Mas há um vínculo preexistente de outro tipo que o Conselho talvez queira considerar antes de prosseguir com a anulação. Ela abriu a pasta que havia trazido. Colocou sobre a mesa 3 documentos. A certidão de nascimento com o nome do pai, o documento de reconhecimento tardio de Ernesto Monteiro e uma cópia autenticada que ela havia obtido do cartório original naquelas 48 horas de prazo. Meu nome legal é Valentina Mariana Souza Monteiro, disse ela. Ernesto Monteiro é meu pai. Isso faz de mim herdeira direta de 1º grau por reconhecimento paterno e faz do casamento entre Rafael e eu um assunto de ordem familiar interna que o Conselho, tecnicamente, não tem jurisdição para anular sem primeiro resolver a questão da minha posição na estrutura de herança. A sala ficou em silêncio.
Foi o tipo de silêncio que acontece quando uma sala inteira recalibra simultaneamente. O presidente do conselho olhou para os documentos. Olhou para ela. Olhou para os documentos de novo. Depois olhou para Isabela Monteiro, que havia deixado de ser uma observadora neutra e havia ficado com uma expressão que era a primeira expressão completamente não calibrada que Valentina havia visto no rosto dela desde o primeiro dia. Rafael estava olhando para ela. Ela não olhou para ele. Isso precisa de verificação, disse o presidente do conselho. Por fim, com a voz de alguém que sabe que a reunião acabou de tomar uma direção para a qual ninguém tinha preparado o protocolo. Claro, disse Valentina. Disponibilizo os originais para o cartório de confiança do conselho. O reconhecimento foi feito e arquivado sob sigilo a pedido de Ernesto Monteiro há 22 anos. O sigilo foi mantido porque minha mãe pediu que fosse mantido. Mas o documento existe, foi registrado de forma válida e não pode ser desfeito. Havia mais uma coisa que ela não disse naquela sala. Havia mais uma coisa que ela havia descoberto naquelas 48 horas. Um detalhe que havia encontrado num segundo arquivo, um documento mais antigo ainda, que mudava a equação de uma maneira que ela ainda não havia processado completamente e que não estava pronta para colocar sobre aquela mesa até entender o que fazia com ele. O conselho suspendeu a reunião para deliberação. Todos foram instruídos a aguardar comunicação por escrito em 48 horas. As pessoas foram saindo aos poucos, e quando a sala ficou com apenas 3 pessoas, Valentina, Rafael e Isabela, que estava parada perto da janela com a expressão de quem está reorganizando um plano muito rapidamente, Rafael disse, com uma voz que ela não reconheceu imediatamente como a voz dele, porque estava mais baixa do que qualquer coisa que ela havia ouvido dele antes. Valentina. Não agora, disse ela. Eu preciso. Eu sei que você precisa, disse ela, virando-se para ele pela primeira vez desde que havia entrado na sala. Mas não agora. Preciso de algumas horas antes que a gente tenha essa conversa, porque o que eu acabei de fazer vai mudar tudo e eu ainda não sei exatamente o que aquele documento mais antigo significa e não quero ter essa conversa com você antes de saber. Ele ficou em silêncio. Olhou para ela com aquela atenção concentrada que era a forma dele de presença e havia nela agora uma qualidade diferente das outras vezes, não a atenção de quem está avaliando uma situação, mas a atenção de quem está com medo de perder algo e ainda não sabe se tem permissão de admitir isso. Isabela saiu da sala sem dizer nada, mas antes de cruzar a soleira ela parou por um segundo com a mão na porta, não virando a cabeça completamente, apenas o suficiente para que Valentina visse de lado o canto da boca dela. O que estava no canto da boca de Isabela Monteiro não era derrota, era uma revisão de estratégia. Valentina ficou olhando para a porta fechada por um momento depois que Isabela saiu. O documento mais antigo que ela havia encontrado no arquivo permaneceu na pasta que ela não havia aberto completamente. Era um testamento. O testamento de Ernesto Monteiro, depositado em cartório 2 anos antes do AVC que o afastou dos negócios. O testamento que dividia o controle acionário da Monteiro Group em proporções iguais entre o filho reconhecido e qualquer filho que fosse reconhecido posteriormente, mediante a apresentação dos documentos de reconhecimento ao conselho familiar. Isso significava que, ao entregar aquela pasta ao conselho, Valentina não havia apenas defendido o casamento, havia reclamado, involuntariamente ou não, a metade da empresa. E havia uma linha no testamento, a última antes das assinaturas das testemunhas, que ela havia lido 4 vezes sem conseguir decidir o que fazer com ela. Em caso de casamento entre os herdeiros reconhecidos, a totalidade do controle acionário permanece indivisível e em posse conjunta do casal. Ela e Rafael Monteiro eram meios-irmãos por pai e estavam juridicamente casados. O corredor do escritório estava vazio quando ela saiu. Rafael estava 2 passos atrás dela. O documento mais antigo, disse ele. Não era uma pergunta. Ela parou. Não virou. Você sabia. Sabia do reconhecimento paterno desde que você assinou o formulário no hospital e eu rodei o seu CPF. Uma pausa. Não sabia do testamento. Então por que casou comigo? Porque você precisava de proteção e eu precisava de você, e nenhuma das 2 razões tinha qualquer relação com quem você era no papel. Valentina ficou parada no corredor de mármore e madeira escura por um tempo suficientemente longo para que um arquivista passasse por eles sem perceber que havia algo acontecendo. Então ela disse, Ernesto Monteiro e minha mãe. Foram casados. Não, disse Rafael. Nunca foram.
mas estiveram juntos por 3 anos antes que minha mãe entrasse na história. Minha mãe soube. Ficou. E a cláusula do testamento? Eu preciso de um advogado diferente do Dr. Ramos para responder isso. E você também. Sim, ela finalmente virou. Ele estava mais perto do que ela havia calculado, ou ela havia caminhado para mais perto sem perceber, e os olhos castanho escuro estavam olhando para ela com aquela qualidade de atenção completa que agora ela entendia ter raízes muito mais fundas do que um CEO avaliando uma situação corporativa. Rafael. Sim, você tem certeza de que não sabia do testamento? Tenho certeza de que se eu soubesse do testamento, eu teria te contado a verdade no hospital em vez de te apresentar um contrato. Ela ficou olhando para ele por um longo momento. Depois disse: Isabela saiu da sala com o plano B no rosto. Eu vi. O que é o plano B? Não sei ainda. Ele pausou. Mas ela vai nos dar 48 horas para descobrir. Porque é o mesmo prazo que o conselho vai precisar para verificar os documentos. Depois disso, ela vai agir. Então precisamos agir antes. Sim. O corredor de mármore estava silencioso ao redor deles. São Paulo passava lá fora com o barulho de sempre. Valentina ficou olhando para o rosto dele por mais um segundo, pensando que havia chegado ao 23º andar de um hotel por ter dobrado à esquerda em vez de à direita, e que cada coisa que havia acontecido desde então havia crescido daquela virada acidental com a consistência de algo que não era acidental em nenhum nível mais fundo. Vamos trabalhar, disse ela. A 46 horas do prazo, Isabela Monteiro concedeu uma entrevista exclusiva ao portal de negócios mais lido de São Paulo. Valentina soube disso às 6h40 da manhã de uma quinta-feira, quando o celular de Rafael vibrou sobre a mesa da cozinha onde eles estavam os dois, ele revisando os documentos que o novo advogado havia enviado na madrugada, e ela fazendo café pela terceira vez desde as 4 da manhã, e a tela mostrou o alerta de notícia com o título que Isabela havia passado a noite construindo com a precisão de quem sabe exatamente como uma frase vai ser lida por um algoritmo e por um ser humano ao mesmo tempo. O título dizia: Herdeira oculta da Monteiro Group. Quem é a mulher que Rafael Monteiro casou em segredo? E o que isso significa para o futuro da empresa? A matéria tinha fotos. Tinha o nome completo de Valentina. Tinha uma reprodução da certidão de nascimento, o que significava que Isabela tinha acesso ao documento antes da reunião do conselho ou que havia conseguido uma cópia nas 46 horas desde então. Tinha uma linha de especialistas ouvidos pela redação que especulavam sobre conflito de interesses, sobre instabilidade na governança, sobre as implicações do casamento entre 2 meios-irmãos que não foram criados juntos, mas eram juridicamente parentes por sangue. A linha que Isabela havia calculado com mais precisão estava no 5º parágrafo. A validade do casamento, portanto, estaria sujeita não apenas à questão da fraude no registro original, mas a uma segunda irregularidade de ordem familiar a qual, segundo especialistas, poderia invalidar retroativamente qualquer direito de herança decorrente da união, bem como a posição de Rafael Monteiro como herdeiro único. Rafael leu a matéria em silêncio. Valentina leu por cima do ombro dele. Quando terminou, ela foi até a janela e ficou olhando para São Paulo, acordando com o tipo de silêncio que antecede uma decisão. Ela publicou antes do prazo, disse Valentina. Era o plano B. Ele colocou o celular sobre a mesa. Controlar a narrativa antes que o conselho entregasse a verificação. Se a matéria já está circulando, a verificação do conselho vira reação em vez de protocolo. Ela quer que eu pareça uma fraude ou uma oportunista. As duas coisas ao mesmo tempo, de preferência. Valentina ficou na janela por mais um momento. A cidade abaixo estava no horário em que os ônibus ficam mais cheios e o barulho do tráfego muda de textura. E havia algo naquela escala de coisas. O tamanho de São Paulo, o tamanho daquele apartamento dentro dela, o tamanho do que precisava ser resolvido naquelas 46 horas que ela precisou calibrar antes de continuar. Onde está o escritório de Isabela? Disse ela. Rafael levantou os olhos. Por quê? Porque vamos lá agora. Valentina. Você já me disse que ela vai até o fim quando resolve ir até o fim, disse ela, virando-se da janela. Se esperarmos que ela faça o próximo movimento, estamos sempre respondendo. Vamos até lá agora, antes que a matéria alcance todos os círculos que ela quer alcançar, e vamos ter essa conversa com ela, em vez de deixar ela ter essa conversa com a imprensa. Ele ficou olhando para ela por um segundo com aquela atenção completa. Você sabe o que quer dizer, Zay?
Ela vai ter preparado alguma coisa. Eu também. Valentina foi buscar a pasta que havia deixado sobre a bancada da cozinha desde a madrugada. O advogado novo encontrou uma coisa ontem à noite que eu não havia visto no arquivo público. Um depoimento de 2 testemunhas do encontro entre Ernesto Monteiro e minha mãe, depositado em cartório no mesmo dia do reconhecimento tardio. O depoimento descreve a natureza do relacionamento e confirma que o reconhecimento foi feito de forma livre e consciente, sem pressão e sem contrapartida financeira. Ela abriu a pasta e colocou sobre a mesa um documento. Isabela assinou esse depoimento como testemunha. Ela tinha 6 anos na época. A assinatura é de um responsável legal que era a própria mãe dela. Isso significa que Isabela sempre soube que eu existia. Rafael ficou absolutamente imóvel. Ela não descobriu minha identidade quando o Dr. Ramos rodou meu CPF depois do hospital, disse Valentina. Ela já sabia. O que ela não sabia era que eu ia descobrir que sabia. O silêncio entre eles durou exatamente o tempo necessário para que as peças se encaixassem numa ordem que fazia a situação toda diferente do que parecia ser na véspera. Então Rafael pegou o celular, ligou para o Dr. Ramos e para o advogado novo ao mesmo tempo e deu 3 instruções em 12 minutos que Valentina ouviu de pé ao lado da bancada, percebendo que havia algo na maneira como ele tomava decisões quando não estava tomando sozinho que era diferente da maneira como tomava quando estava, uma qualidade de clareza específica que não vinha de ter mais informação, mas de ter alguém que dizia o que via sem filtrar pelo que ele queria ouvir. O escritório de Isabela ficava numa torre corporativa na Avenida Paulista. Eles chegaram às 8h40 da manhã, antes que a recepção estivesse completamente montada para o dia, e a assistente de Isabela disse que a doutora Monteiro estava em reunião interna e que não tinha agenda disponível, o que era o tipo de resposta preparada que se dá quando alguém imagina que a outra parte vai aparecer, mas ainda assim não esperava tão cedo. Rafael disse, com a voz que ele usava quando não estava pedindo, avise que estamos aqui. A assistente avisou. Isabela saiu da sala de reunião 2 minutos depois, com uma expressão que havia sido recomposta no corredor antes de aparecer na porta, mas não o suficiente para esconder que havia sido necessário recompor. Ela usava um blazer azul marinho e estava sem o sorriso calibrado, que Valentina registrou como o primeiro sinal de que a noite anterior havia custado mais do que Isabela havia calculado. Isso é uma agressão, disse Isabela, parando no centro da sala de espera. Aparecer aqui sem aviso. Você publicou uma matéria sem aviso, disse Valentina. Estamos equilibrando. Eu dei informação verdadeira à imprensa. Você deu informação incompleta de forma estratégica para criar uma narrativa específica antes que o conselho verificasse os documentos. Valentina abriu a pasta, e você sabia que as informações eram incompletas porque você era testemunha, por representante legal, do reconhecimento que você quis omitir da narrativa. Isabela olhou para o documento na mão de Valentina. Por um segundo, apenas um, a expressão dela foi completamente não calculada. Isso é um depoimento de cartório com a sua assinatura, disse Valentina. Ou melhor, com a assinatura da sua mãe como sua representante legal, o que juridicamente é equivalente. Isso demonstra que você sabia da minha existência há 22 anos e escolheu não revelar essa informação ao conselho quando solicitou a reunião de verificação, o que é omissão material em processo de deliberação familiar, o que viola o estatuto do conselho nas cláusulas que o seu próprio advogado ajudou a redigir há 8 anos. Isabela ficou em silêncio. Valentina ficou em silêncio também, porque havia aprendido que o silêncio depois de uma informação precisa é mais eficaz do que qualquer complemento e que as pessoas que precisam falar depois de ouvir uma coisa assim geralmente dizem algo que não deveriam dizer. Você não vai usar isso, disse Isabela por fim. A voz estava controlada, mas havia uma qualidade de aposta incerta nela que Valentina reconheceu. Porque se usar, a matéria vai ficar ainda maior. A matéria já está grande, disse Rafael, falando pela primeira vez desde que tinham entrado. O que muda com esse documento é quem é a protagonista dela. Isabela olhou para ele, depois para Valentina. E havia naquele momento algo que Valentina não esperava ver no rosto de Isabela Monteiro. Não raiva, não estratégia imediata, mas o cansaço específico de alguém que passou anos sustentando uma posição que exigiu omissão constante e que agora, pela primeira vez, estava de frente com o custo acumulado disso. O que vocês querem? Disse Isabela.
Queremos que você ligue para o portal e peça a correção da matéria com as informações completas, disse Valentina. E queremos que você se retire da reunião do conselho de quinta-feira como parte interessada. Se eu fizer isso, o conselho vai saber que eu tinha informação prévia. Sim, disse Rafael. Vai. E o estatuto? O estatuto tem consequências para omissão material em deliberação familiar, disse Rafael. Você sabe disso melhor do que eu, porque você o leu mais vezes do que eu. Isabela ficou olhando para ele por um longo momento. Havia algo na relação entre os dois que Valentina havia observado desde o primeiro dia sem conseguir nomear completamente, uma história mais longa do que o período coberto pelos artigos públicos, algo que passava entre eles em frequências que ela não tinha acesso direto. Mas o que ela via agora era um ponto de inflexão, o momento em que uma estratégia que havia funcionado durante anos encontrava o limite que sempre existiu, mas nunca foi atingido. Preciso de tempo para falar com o meu advogado, disse Isabela. Você tem até às 12, disse Rafael. Eles saíram. No elevador, descendo para o térreo, Valentina ficou com as costas apoiadas na parede de espelho e os olhos no teto e pensou que havia feito a coisa certa, e que fazer a coisa certa tinha um peso diferente do que não fazer nada, não mais leve, às vezes mais pesado, porque implicava ser responsável pelas consequências em vez de ser apenas um observador delas. Ela vai ligar, disse Rafael. Pois ai, mas vai demorar até às 11h59. Também sei. O elevador abriu no térreo. O calor de São Paulo em março entrou quando as portas automáticas do edifício se abriram. Eles ficaram na calçada por um segundo antes de o motorista avançar com o carro, e Rafael ficou olhando para ela com o sol da manhã, chegando de um ângulo que tornava os olhos dele mais claros do que em qualquer outra luz que ela havia visto, e disse: Valentina, eu sei que você vai dizer algo, disse ela, sem olhar para ele, olhando para a Avenida Paulista no horário de pico. Provavelmente, pode guardar por enquanto. Precisamos resolver o conselho primeiro. O conselho pode esperar 30 segundos. Ela virou a cabeça e o olhou. Ele estava sério, sem o tom que ele usava para reuniões e sem o tom que usava para dar ordens, com uma voz que ela não havia ouvido antes, mais direta e sem o filtro de seleção que ele aplicava em tudo que dizia para ela, como se houvesse decidido, naquela calçada específica com o sol daquele ângulo específico, que filtrar não era uma opção disponível para ele naquele momento. Na manhã do hospital, disse ele, eu não assinei o registro porque precisava da cobertura. Eu tinha outras opções para a cobertura. Assinei porque você ficou a noite inteira numa poltrona desconfortável por um homem que você não conhecia, sem pedir nada, sem calcular nada, e eu acordei às 4 da manhã e me lembrei de que não sabia como voltar atrás depois disso, sem fazer algo que fosse completamente adequado à magnitude do que você havia feito. Valentina ficou em silêncio. Isso não justifica ter feito sem te perguntar, disse ele. Não justifica nada do que foi feito sem te perguntar desde então, mas é a razão verdadeira. E você perguntou uma vez e eu não respondi e precisava responder. O motorista chegou com o carro. A porta se abriu. Valentina ficou na calçada por mais um segundo antes de entrar, e nesse segundo ela pensou em tudo que havia acontecido desde o 23º andar, a poltrona desconfortável, o anel de ouro escuro, a foto no corredor, o nome Mariana, o documento mais antigo, a sala de reunião, e Isabela saindo com o plano B no rosto e a pasta sobre a mesa da cozinha às 4 da manhã. Ela pensou em tudo isso e depois disse, sem olhar para ele, ainda de frente para a avenida, eu sabia que não era só a cobertura. Desde quando? Desde que você me devolveu o anel no banco traseiro do carro com um bilhete à mão. Quem faz isso por cobertura? Ela entrou no carro. Ele entrou do outro lado. O motorista saiu em direção ao escritório. Nenhum nem outro disse nada por 2 quarteirões, mas o silêncio tinha uma textura diferente de todos os outros silêncios que eles haviam compartilhado desde o corredor do hotel, menos pesado e mais presente, a qualidade do silêncio de 2 pessoas que decidiram parar de falar ao redor de alguma coisa e ainda estão calibrando como é falar diretamente sobre ela. Isabela ligou às 11h57. A reunião do conselho aconteceu na quinta-feira às 15 horas como previsto, mas com a composição modificada. Isabela havia se retirado formalmente como parte interessada, o que desencadeou exatamente o processo que o estatuto previa. Uma revisão interna da conduta de membros do conselho quando havia informação material omitida.
O advogado da família, não o Dr. Ramos, que havia sido substituído 3 dias antes por uma firma que não tinha conflito de interesses histórico com nenhuma das partes, apresentou os documentos completos, o reconhecimento tardio, o testamento de Ernesto Monteiro e o depoimento com a assinatura de Isabela. O conselho ficou em deliberação por 4 horas. Durante essas 4 horas, Valentina ficou num corredor de espera com um café que esfriou antes que ela bebesse e um livro que ela não conseguiu ler além da mesma página 4 vezes. Rafael ficou de pé na janela que dava para um jardim interno, verificando o celular com uma regularidade que ela reconheceu como o comportamento de alguém que está checando não as mensagens, mas o tempo. Na segunda hora, ela disse: se o conselho decidir que o casamento precisa ser anulado por causa do parentesco, o que acontece com a empresa? O testamento distribui as ações independentemente do casamento, disse ele, sem tirar os olhos da janela. O casamento só consolida o controle conjunto. Sem ele, as ações são divididas em partes iguais entre os 2 herdeiros reconhecidos. Metade para você e metade para mim. Sim. Valentina ficou em silêncio por um momento. Você estaria bem com isso. Ele virou a cabeça e a olhou. Havia uma qualidade naquele olhar que não era avaliação e não era negociação, mas que era mais honesta do que a maioria das coisas que ele havia dito para ela com palavras. Estaria melhor com a outra opção, disse ele. A outra opção sendo que o conselho confirme o casamento e que as 2 questões, o parentesco e o vínculo conjugal, sejam tratadas como o que são, 2 realidades separadas que coexistem de maneiras que o estatuto original não previu, porque o estatuto original foi escrito por um homem que achava que podia controlar todas as variáveis e que se enganou. E se eu não quiser a outra opção, disse ela. Ele ficou olhando para ela por um segundo longo. Então eu aprendo a querer o que você quiser. A decisão do conselho chegou às 19h20, numa carta entregue fisicamente pelo secretário com a formalidade de coisas importantes. O conselho havia verificado os documentos, consultado o estatuto e 2 pareceres jurídicos externos e determinado 3 coisas: que o reconhecimento de Valentina como herdeira direta era válido e irrevogável, que a posição de Isabela no conselho ficaria suspensa enquanto durava a investigação interna sobre omissão material, e que a questão da validade do casamento era de foro civil e não competência do conselho familiar, razão pela qual o conselho não tomaria posição sobre ela e encaminharia à esfera judiciária adequada. O que o conselho não dizia diretamente, mas que estava nas entrelinhas de cada parágrafo, era que Isabela havia perdido o instrumento que havia construído com cuidado durante anos e que a janela que ela havia tentado usar para forçar a questão da incapacidade de Rafael havia sido fechada de uma maneira que não dependia mais da manutenção do casamento. Valentina leu a carta 2 vezes. Então olhou para Rafael. Precisamos conversar sobre o casamento, disse ela. Sim. Não agora. Não, concordou ele. Mas em breve. Eles saíram do escritório de advocacia às 20 horas, com São Paulo já na velocidade da noite, as avenidas menos cheias e a luz mais baixa, e Valentina ficou de pé na calçada por um momento antes de entrar no carro, olhando para a cidade que havia sido o cenário de tudo aquilo com a sensação específica de quem está saindo do fim de um turno muito longo e percebendo que o turno do dia seguinte vai ser diferente de todos os anteriores. Rafael ficou ao lado dela. Não disse nada, mas ficou ao lado dela, que era um tipo de comunicação que ela havia aprendido a ler ao longo das semanas anteriores como mais preciso do que muitas das coisas ditas em voz alta. Vou precisar de um advogado próprio, disse ela, separado dos seus. Já pensei nisso. Posso recomendar. Prefiro escolher eu mesma. Claro. O motorista esperava com a porta aberta. Valentina foi entrar quando Rafael disse, numa voz que era baixa e direta e que não tentava ser nenhuma das coisas que ela havia ouvido dele em outros contextos. Valentina. Ela parou. Aquela tarde no corredor do hospital, disse ele, com a poltrona e o café ruim da máquina. Você ficou porque quis ou porque achou que deveria? Ela pensou nessa pergunta por um segundo, que foi mais honesto do que ela havia pretendido ser, porque a resposta real era que naquele corredor ela havia ficado sem calcular nenhuma nem outra coisa e que essa ausência de cálculo era, olhando para trás, o único momento de toda aquela história em que ela havia feito exatamente o que era, sem filtro e sem protocolo. Quis, disse ela. Ela entrou no carro. 3 semanas depois, num escritório de um cartório diferente do cartório do 15º ofício,
Valentina e Rafael assinaram um novo documento. Não era um segundo casamento, porque o primeiro ainda estava tecnicamente pendente de decisão judicial quanto à sua validade, e o advogado de Valentina havia deixado muito claro que ela não devia assinar nada que implicasse renúncia de posição antes da decisão. O que eles assinavam era uma declaração conjunta ao juízo competente, confirmando que ambas as partes tinham pleno conhecimento da sua relação de parentesco por via paterna, plena consciência das implicações jurídicas e que ambas as partes solicitavam que a questão fosse tratada pelo tribunal com o grau de complexidade que ela efetivamente tinha, sem simplificação em nenhuma direção. O documento tinha 4 páginas. Valentina leu todas elas antes de assinar, o que levou 19 minutos, e Rafael ficou do outro lado da mesa sem demonstrar impaciência, o que ela registrou como progresso. Quando ela terminou e pegou a caneta, ele disse: "Tem algo no último parágrafo." Ela releu o último parágrafo. Era padrão, a linguagem formal de declaração conjunta ao juízo. Nada de incomum. Ela olhou para ele. "Não tem nada de especial no último parágrafo", disse ela. "Não", concordou ele. "Mas você releu." Ela ficou olhando para ele por um segundo. Então assinou. Ele assinou. O tabelião carimbou. O documento foi dobrado e lacrado, e colocado num envelope que seguiria para o tribunal. Na saída do cartório, na calçada, com o sol da tarde chegando daquele ângulo de março que tornava São Paulo dourada antes de virar laranja, Rafael disse: "Tem um restaurante a 2 quarteirões daqui que é muito bom. Você está me convidando para jantar." "Estou." "Somos juridicamente uma coisa complicada", disse ela. "Somos juridicamente uma coisa que 2 advogados bons estão resolvendo", disse ele. "Pessoalmente somos outra coisa, e pessoalmente acho que já ficamos complicados tempo suficiente." Valentina ficou olhando para ele por um momento com o sol naquele ângulo, e São Paulo ao redor com o barulho de sempre, e pensou que havia chegado àquele corredor de hotel por ter dobrado à esquerda em vez de à direita, e que passara a vida inteira dobrando na direção certa, e chegando em lugares que eram seguros e corretos e completamente previsíveis, e que 18 meses atrás não havia nada no seu inventário de decisões que sugerisse que virar à esquerda no 23º, andar de um hotel às 11h37 da noite, seria a decisão que mudaria a arquitetura de tudo o que viesse depois. 2 quarteirões, disse ela. 2 quarteirões, confirmou ele. Eles foram a pé, com o sol de março fazendo sombras longas na calçada, e a cidade continuando ao redor com a indiferença generosa das grandes cidades que seguem em frente, independentemente do que acontece dentro de qualquer história particular dentro delas, e Valentina ficou pensando que havia uma versão dela que teria saído do hospital naquela manhã e não olhado para trás, e que essa versão era uma possibilidade legítima que tinha existido por alguns segundos no corredor, e que a versão que estava aqui, nesta calçada, era a versão que havia ficado, não porque tinha calculado que era o certo, mas porque havia algo naquele homem de olhos castanho escuro caído no carpete que havia ativado nela não o instinto profissional que ela teria para qualquer paciente, mas o instinto mais antigo e mais difícil de nomear de quem reconhece, em alguém que ainda não conhece, algo que parece familiar de uma maneira que não é explicável pela lógica disponível. No restaurante, quando o garçom colocou o cardápio sobre a mesa, Rafael olhou para ela por cima do cardápio aberto e disse: "Você vai ler tudo antes de escolher." "Vous", disse ela. "Oisai. Isso te incomoda?" "Não", disse ele. "Me faz querer ficar aqui tempo suficiente para ver o que você vai pedir." Valentina ficou olhando para o cardápio por um momento. Depois olhou para ele. Havia no rosto dele naquele momento a expressão mais simples que ela havia visto desde o corredor do hotel, sem o controle e sem o filtro e sem a qualidade de gravidade específica que ele usava para ocupar espaços, apenas uma pessoa sentada numa mesa, querendo jantar com ela e disposta a esperar o tempo que fosse necessário para que ela chegasse a isso no ritmo dela. Ela abriu o cardápio. Começou pelo começo.